lábios e agradecer o nome do Senhor, amém? Nós sabemos que nós estamos passando por uma situação, vamos dizer assim, inusitada, né? A gente sempre conversa em casa, a gente, às vezes na mesa jantando, a gente sempre fala que o mundo não será o mesmo pós-pandemia. Jamais nós poderíamos imaginar um dia, eu acredito que você também, se você pensar, você já imaginou um dia que as igrejas estariam vazias? Que os lugares onde nós invocaríamos o nome do Senhor seriam em nossos lares, somente com os nossos entes queridos? Às vezes eu passava aqui na frente da igreja, olhava assim, sentia uma saudade no meu coração, daquelas vezes que estávamos aqui reunidos, todos nós, na igreja cheia. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Você crê nessa palavra? Então diga comigo, todas as coisas, diga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aleluia, Jesus, eu creio nessa palavra, eu acredito que você também crê. Então vamos louvar o Senhor, amém? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu sei, Senhor. Também sei que nada acontece sem tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti.
Jesus estava deitado, repousando a cabeça, e levantou um vento forte, e as ondas do mar subiam sobre o mar, e os discípulos ali desesperados, eles não sabiam o que fazer. E eu fico imaginando ali um olhando para o outro e dizendo: e agora? Nós vamos morrer, nós vamos perecer. Eu imagino que um outro discípulo tenha dito ali naquele momento: vamos acordar o mestre. Vamos acordar o mestre, ele não vai nos deixar perecer. E naquele momento eles acordaram Jesus. Jesus acordou e disse a eles: homens de pouca fé. E naquele momento Jesus repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te. E aquela tempestade passou e houve grande bonança. Se nós estamos passando por algum tipo de tempestade, se algum tipo de vento está soprando sobre as nossas vidas, que nós possamos chamar pelo Mestre. Ele irá nos socorrer, Ele irá acalmar o mar, Ele irá acalmar o vento. Se o trovão e o mar vier, declara, Senhor, chame por Ele. Se o trovão e o mar vier, se o vento soprar, se o vento soprar, se o mar se levantar,
Aleluia.
nós sabemos, ó Deus, que todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Ti. E nós amamos a Ti, Senhor. Pois Tu conheces todas as coisas. E nada acontece sem a Tua vontade. Nada acontece sem a Tua vontade. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. E dando essa atitude de louvor ao Senhor, lembrando as palavras de Paulo em Romanos, quando ele diz no capítulo 12, que aquele que quer ofertar e contribuir, faça com liberalidade, alegria, generosidade. Esse é o momento que você, enquanto houver esse cântico, você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, quer trazer ao altar um pouco daquilo que Deus tem te dado. Enquanto você ouve dedilhar dessa música, sai do teu lugar, venha ao teu altar, faça isso com alegria, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, que nada do que acontece quando nós nos reunimos tem muito a ver conosco, ou tem a ver com alguma coisa ou com alguém específico, mas simplesmente com aquilo que Deus faz na nossa vida. Amém? Então esteja aberto. A minha oração é que o Espírito Santo nos alimente nessa noite, continue nos ministrando nessa noite. Se você ouvir a voz do Espírito, não resista à voz do Espírito Santo de Deus. Dê ouvidos a essa voz, deixa o Espírito ministrar você, deixa o Espírito Santo, se for o caso, quebrantar você, deixa o Espírito Santo te levar ou nos levar a experiências novas com o mesmo Deus que se revelou em Jesus Cristo. Amém? Pai, nós te louvamos, nós te damos graças por esse tempo, Pai. Nós te louvamos pela parte da tua igreja aqui reunida, e nós colocamos esse tempo de abrir a palavra e compartilhar. Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos estejam abertos para te ouvir, que nós nos deixemos ser tocados, ministrados, Senhor, porque nada do que acontece aqui tem a ver com a nossa mão, mas com a tua mão, Senhor, com a tua mão. Por isso nós suplicamos que a tua mão continue estendida sobre nós, Pai, e que nós saibamos ouvir e acolher a voz do teu Espírito, que veio nos ministrar pelas canções, que nos ministra pelas orações, pela vida do irmão, da irmã, e agora também pelo abrir e explanar da tua palavra, Pai. Nós te pedimos isso, glorifica o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, a história, ou parte, ou início da história daquele que seria chamado depois de João Batista. Essa é uma parte da história desse homem que foi aquele que preparou o caminho para Jesus. Eu gostaria que você abrisse Lucas 1 e acompanhasse a leitura a partir do verso 5, que diz o seguinte: nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão,
e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Essa história parece ter uma semelhança com a de Abraão e Sarai, que eram também avançados em dias. Aqui Lucas diz que eram justos, mas naquela época se dizia que um homem cuja mulher era estéril, que esse homem não tinha comunhão com Deus. Uma mulher estéril era uma mulher, naquela época, para a cabeça daquele povo, uma mulher amaldiçoada, uma mulher que era vexame para a família. E assim Isabel vivia. Mas preste atenção, o texto continua dizendo no verso 8: ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. Ou seja, Zacarias entrava no santo lugar, levando o incenso para ser queimado, que simbolizava as orações oferecidas a Deus. E Zacarias fazia isso, ia lá oferecer, representar o povo, como quem oferece as orações do povo a Deus, e o povo ficava lá fora orando. Então tem aqui um ambiente, um momento de oração. Zacarias oferecendo incenso, como símbolo das orações, e o povo orando lá fora. Isso, alguns sacerdotes passavam a vida inteira e não tinham esse privilégio de ir lá queimar um incenso no santo lugar. Zacarias passou por uma espécie de um sorteio, e esse era um dia muito especial. Ele ia ficar uma semana servindo no templo e oferecendo incenso, coisa que alguns sacerdotes passavam a vida inteira e não tinham o privilégio de queimar incenso no santo lugar ao Senhor. Agora olha a palavra de Deus no verso 11, continua dizendo: e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho, minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e foi enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Olha que interessante. O anjo diz: você não acreditou, vai ficar mudo até que se cumpra a profecia. Veja que parece que essa história de que não aconteceu, não se cumpriu na sua vida, na minha vida, algumas coisas, porque faltou fé. Parece que com Zacarias não é bem assim. Ele não acreditou, mas mesmo assim o anjo diz o quê? Vai se cumprir no tempo determinado. Você vai ficar mudo por um tempo, mas vai se cumprir o que foi determinado. É interessante que a falta de fé de Zacarias não impede Deus de agir, não impede Deus de cumprir o que ele prometeu. Olha que coisa interessante, né?
De repente alguém pode dizer para você que certas coisas não estão acontecendo na sua vida porque está te faltando fé. E aí, além de você olhar e perceber que algumas coisas não acontecem, você ainda tem que carregar a culpa de não ter fé. Por isso que as coisas não acontecem como deveriam. Mas o relato de Zacarias nos diz que não é bem assim não. Porque o anjo diz que Zacarias não acreditou. Mas Deus ainda assim ia cumprir o que falou. Olha o texto prossegue, para a gente encerrar, diz no verso 21, o povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Olha que interessante. Então Zacarias entra, provavelmente demorou ou ficou um tempo muito maior do que o de costume, quando um sacerdote ia entrar para queimar o incenso. Mas isso tudo acontece, irmãos, porque o anjo aparece, porque Deus envia um mensageiro, porque Zacarias tem uma experiência, tem uma visão, porque ele tem uma conversa. É Deus falando com Zacarias por meio do anjo, é Deus revelando que vai cumprir o que prometeu por meio do anjo. E aí a coisa é tão envolvente que Zacarias demora ou passa mais tempo do que costumava se passar ao queimar o incenso. E aí eu fico pensando, se muita da nossa pressa hoje em fazer aquilo que a gente diz que é bom e que é de Deus, se muito da nossa pressa não é justamente pela falta dessas nossas experiências com Deus, se de repente Zacarias entrasse ali só para oferecer o incenso, quem sabe ele ia cumprir o mesmo tempo de antes, o mesmo tempo seria gasto como a semelhança dos outros sacerdotes, mas alguma coisa aconteceu, ele teve uma experiência, uma visão, um anjo que vem, que fala e que não diz coisas tolas, diz coisas que vêm da parte de Deus, e isso mexe com Zacarias. É interessante, o povo percebe que ele se demora, porque quando a gente tem experiências com Deus, quando a gente mergulha em Deus, ou quando a gente se deixa envolver por Deus, é meio que natural a gente perder um pouco a noção do tempo. Quanto tempo faz que a gente, na nossa experiência de oração, a gente não perde um pouco a noção do tempo? Bom, o texto continua, no verso 22, diz: mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Amém, meus irmãos? Até aí. Eu quero compartilhar com você, pensando nesse início de história que tem a ver com João Batista, esse homem que é vocacionado para preparar o caminho do Messias. Assim como João Batista, todo personagem bíblico, seja homem, mulher, não tem sentido. A sua história por si só não tem sentido se não estiver conectada com Jesus. Por exemplo, você mergulhar em Juízes, na história de Sansão, não faz sentido se não tiver conexão com Jesus, porque no máximo você vai encontrar um homem forte, sobre quem diz o texto bíblico que estava o Espírito, mas que age com violência, e que no frigir dos ovos, ou no fim da história, no máximo você vai ver manifestação de força física e coisa desse tipo. Mas quando a gente relaciona Sansão com Jesus, a gente entende que Sansão era um libertador, e que Sansão apontava para um libertador genuíno e verdadeiro que viria depois, que
que não ia libertar o povo dos filisteus, mas que ia libertar o coração do povo, que vivia preso, subjugado ao pecado. A história de João Batista só pode ser entendida a partir de Jesus. Aliás, a minha vida, a sua vida, irmão, só tem sentido em Jesus. Quando em tempo de pandemia a gente se pergunta que rumo a gente toma na vida, que direção a gente dá para um filho ou para a nossa própria vida, nós só encontramos direção se somos cristãos de fato e cremos na Escritura, no Cristo ressuscitado por Deus, no Cristo de Deus. Nosso sentido é encontrado em Jesus, seja na pandemia, fora da pandemia, saindo da pandemia, pós-pandemia, antes da pandemia. Só há sentido na história de um homem e de uma mulher, só há sentido em Jesus. Então João, a história de João tem a ver com Jesus, e só encontra sentido ali. Agora tem quatro elementos, eu diria assim, que estão presentes aqui. Existem outros, mas pelo menos que eu quero destacar nessa noite, que fazem parte da história, da vida desse homem, já desde aqui, do momento em que sua mãe vai conceber, e antes dele começar a ser gerado no ventre de sua mãe, já sobre ele existem profecias. Mas existem 4 elementos que eu quero destacar. O primeiro tem a ver com a história de João Batista. O primeiro elemento tem a ver com a oração. O segundo tem a ver com alegria. O terceiro tem a ver com conversão. O quarto tem a ver com opróbrio, com vergonha, com vexame, com humilhação. Então esse primeiro elemento, quando a gente olha para a experiência pai de João, antes de João vir a existir, o pai de João, Zacarias, era sacerdote, e ele estava num dia, numa semana especial, oferecendo incenso lá no templo, no santo lugar. O incenso é símbolo de oração. Ele está oferecendo o incenso que representa as orações do povo. É a hora em que ele está ali falando com Deus, apresentando a Deus as orações do povo, não as suas orações, mas as orações do povo. O povo também está lá fora orando. E quando o anjo aparece, no verso 13, o que o anjo dirá para Zacarias também tem a ver com oração. Ele vai dizer: olha, Zacarias, eu estou aqui, você não precisa ter medo. Eu estou aqui porque a tua oração foi ouvida. A tua oração foi ouvida. Fica tranquilo, a tua oração foi ouvida. Nós não sabemos, pelo menos o texto não diz, que oração foi essa. Se Zacarias e Isabel oravam continuamente pedindo um filho, é bem provável que sim. Mas em outros momentos, quem sabe, Zacarias apenas sonhava, apenas desejava, não necessariamente verbalizava. Eu me lembro pensando que às vezes nós oramos sem verbalizar, e pensando nisso, enquanto eu meditava nisso, eu me lembrei, por exemplo, num dia que eu passei na frente do Campinho do Rio. Algumas vezes eu passei na frente do Campinho do Rio e via o Mato Grande no campo. E pensei, falei, puxa, esse lugar está... Eu achava que estava abandonado, não sei se ele estava sendo utilizado na época. E aí eu pensei, puxa, nós poderíamos trabalhar com as crianças aqui. Seria muito bom. E algumas vezes eu pensei isso e desejei isso. Nunca verbalizei essa oração, que eu creio que era uma oração também. E um dia isso de algum modo se cumpriu. Pelo menos por um tempo, nós não sabemos daqui para frente, mas de algum modo isso se cumpriu, porque às vezes nós fazemos orações silenciosas, orações que a gente não verbaliza, são desejos dentro de nós e que nós expressamos para Deus. Por que expressamos para Deus? Porque a Bíblia nos deixa entender que nós estamos diante de Deus. Tem um escritor cristão que diz: nós estamos diante de Deus. Então orar é a coisa mais normal.
porque nós estamos diante de Deus. Mas existe também a atitude de quem entende que está diante de Deus e é indiferente a essa presença a qual ele está diante, e vira as costas para essa presença que está diante dele ou diante dela, e se nega a graça de falar com aquele o qual está diante de nós e é acessível a nós. Então nós estamos diante de Deus. Mesmo quando a gente não verbaliza, pode ser que está brotando do nosso coração uma oração. Certa feita uma irmã disse para mim: eu não estou conseguindo orar, pastor. E eu falei: conta para mim, o que é que está acontecendo? Ela diz: eu ajoelho, eu choro, eu peço misericórdia, eu choro, e misericórdia, choro, eu não consigo verbalizar nada. Eu disse para ela: bem provável que uma das orações mais legítimas e verdadeiras você tem feito nesse tempo, porque nós não precisamos verbalizar para orar. Algumas vezes nós vivemos literalmente a experiência relatada por Paulo em Romanos 8, quando diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E gemido, você sabe como que é, né? Se você se recorda aí agora de alguém, por exemplo, gemendo de dor, então é coisa desse tipo. O Espírito é esse que intercede com gemidos. Não tem palavras, não tem versículo bíblico, não tem cobrança de promessa, não tem tentativa de encurralar Deus na parede, citando versículo para tudo quanto é lado, para ver se arranca de Deus alguma coisa. Só gemido, expressão de dor e de sofrimento e de angústia. Quantos homens de Deus relatam suas experiências de oração quando estavam em agonia e não tinha palavras. Com certeza Zacarias e Isabel vinham sofrendo há muito tempo, porque essa era uma mancha, pelo menos na visão das pessoas à volta, uma mancha na vida de Zacarias e Isabel. Mas Deus estava escrevendo já a história de um que viria depois, chamado João, que batizaria, que prepararia o caminho, que seria uma espécie de Elias, que teria a mesma pegada de Elias, que seria uma espécie de reformador, porque nenhum judeu religioso, piedoso, aceitaria, por exemplo, se batizar assim, porque implicaria em reconhecer pecados, a existência de pecados em sua vida. E a gente também, nós não somos muito diferentes dos judeus daquela época. Nós gostamos de reconhecer as nossas ações de piedade, mas não nossos pecados. Mas Deus estava escrevendo a história desse homem, e na história desse homem existem orações. Seu pai orava, era um sacerdote que orava em favor do povo e que apresentava orações a Deus. A oração era algo que fazia parte da vida desse homem, porque quem sabe ele entendia que estava diante de Deus. E é meio que natural, quando a gente entende que está diante de uma pessoa, a gente dirigir a ela a palavra, a gente se aproximar, a gente se expressar de algum modo. Só quem não acredita que está diante de Deus tem grandes dificuldades para orar. Ou quem é deliberadamente insensível a essa presença e se rebela contra essa presença e vira as costas. São esses dois caminhos. No mais, o normal é orar. No mais, o comum é orar, para quem crê que está diante de Deus. Segundo elemento que está presente na vida ou na história de vida de João, tem a ver com a alegria. Porque essa promessa que vai se cumprir, e João é uma promessa, tem a ver com uma promessa de Deus para o povo, carrega sobre si promessa, seu nascimento é uma promessa,
Mas olha o que diz o verso 14, ele diz: em ti haverá prazer e alegria. O Zacarias, essa promessa cumprida vai trazer prazer e alegria para você, Zacarias. Você vai experimentar prazer e alegria. Deus vai te banhar com alegria. Você vai mergulhar no oceano do prazer e da alegria. A palavra prazer, quando a gente vai lá para o Gênesis e a gente ouve falar do jardim do Éden, é o lugar de prazer, de delícias. É o lugar que parece não faltar nada. É o lugar de abundância. É o lugar bom de estar. Então, essa experiência que Zacarias vai ter, e esse é um elemento que tem a ver com a história de João, porque o anúncio do nascimento de João vai trazer prazer e alegria para Zacarias. Agora, não traz só prazer e alegria para Zacarias, porque olha, o texto continua e diz: muitos se regozijarão com o seu nascimento. Porque quando Deus trabalha na vida da gente, quando Deus ministra, quando o Espírito sopra, quando o Espírito fala, quando a presença de Deus se manifesta em nós e através de nós, não só alegra o nosso coração, mas alegra também pessoas à nossa volta. Porque o que Deus faz em nós nunca é só para nós. O que Deus derrama sobre nós nunca é só para nós. Nunca tem um fim em nós mesmos. O intuito de Deus é derramar alegria em nós para que a gente aprenda a repartir alegria com as pessoas. O intuito de Deus é derramar generosidade, justiça, paz sobre nós para que a gente reparta isso da parte de Deus também com as pessoas. Então, parece que o que o anjo está dizendo com Zacarias tem a ver com isso. Olha, Deus vai te dar alegria e vai contagiar as pessoas à sua volta também com alegria. Porque com Deus é assim. Deus não dá alegria só para a gente. Deus dá alegria para a gente, isso enche, transborda e alcança pessoas à nossa volta. É assim que Deus faz. Então tem a ver, a história de João tem a ver com oração, tem a ver com alegria, mas tem a ver também com conversão. Olha o que é profetizado pelo anjo sobre a vida do João, que vai nascer ainda. O verso 16 diz que ele vai converter muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. O verso 17 diz que ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, o ministério, a vida de João, que ainda estava por nascer, seria uma vida marcada pela experiência de conversão, de levar pessoas à conversão. E aí uma expressão interessante é converter o coração dos pais aos filhos. Alguns vão entender que o evangelista está dizendo, conforme as palavras de Jesus, quando ele diz assim: quem quer entrar no reino de Deus tem que se tornar como uma criança, tem que voltar ao início, tem que revisitar a classe dos iniciantes, tem que voltar às primeiras coisas. Não é isso que o Apocalipse vai dizer para uma das igrejas da Ásia Menor? Volta ao primeiro amor. Então, a história de vida de João vai carregar esse elemento da conversão, a experiência da conversão. Através de João, pessoas vão ser levadas ao início da caminhada de fé. Porque quando a gente se sente maduro demais, preparado demais, experiente demais, isso às vezes se torna para nós um problema. Porque a gente acha que não precisa visitar de novo a classe dos iniciantes da fé. A gente não precisa experimentar o que Pedro diz numa das suas cartas, quando ele diz: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual, através do qual a gente cresce. Então, João Batista, no exercício da sua vocação, será esse que vai levar muita gente
a voltar lá no início, a se entender uma criança, a se entender alguém que precisa escutar de novo, que precisa começar de novo, que precisa se ver como vaso vazio para ser cheio de novo, que precisa se enxergar às vezes como vaso quebrado para ser refeito, para ser restaurado, que precisa se enxergar como um vaso que não carrega tesouro nenhum e cujo material é pobre, porque qualquer coisa quebra, não tem valor, mas que Deus, por sua graça, pode derramar, colocar tesouros de valor inestimável, incalculável, e nós nos tornarmos vasos que surpreendem, porque alguém olha para nós e vê que somos vasos de barro, mas mal sabem eles que nós carregamos dentro de nós um tesouro de um valor extraordinário. Então, o ministério de João, a vida de João, vai ter relação com uma experiência de conversão. Ele também usa outra expressão aqui, que ele vai converter os desobedientes à prudência dos justos. Eu me lembro daquela parábola que Jesus conta, quando ele fala do homem prudente, ou usa a expressão sensato e o insensato. O prudente é o que pratica, é o que está nesse caminho da prática da palavra. Evidente que quando a gente fala é o que pratica a palavra, não significa que não exista nada que ele não pratique. Até porque tem coisas que ele nem conhece, que ele não discerniu espiritualmente ainda. Mas esse é o desejo, esse é a passada, essa é a direção da sua vida. Ele não quer só conhecer a Bíblia, ele quer praticar. Ele não quer só ficar estudando a Bíblia, ele quer viver. Ainda que na tentativa de viver ele vai tropeçando e vai se levantando no poder do Espírito e vai continuando, com tropeços, com caídas e com levantadas no poder do Espírito. E assim ele caminha, com um intuito, com um objetivo, desejo de viver a palavra, de praticar, de experimentar o poder da palavra na vida. E João vai viver essa experiência de ajudar pessoas que se rebelaram contra a verdade, que se rebelaram contra a revelação, a se voltarem para a prática da palavra de Deus, para abraçar a revelação de Deus e trazer para a sua vida, para a sua existência, para dentro da sua casa, aquilo que Deus fala a ele, fala a ela por meio da sua revelação. Então, conversão é uma marca, marca a história de vida de João. E por fim, a história de vida de João tem a ver também, verso 25, uma expressão que Isabel vai dizer: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. A história de vida de João também tem a ver, porque o próprio nascimento de João já começa a ser uma experiência onde Deus vai abolir, vai anular, vai desfazer a vergonha, o vexame, a humilhação, a situação humilhante a qual Isabel e Zacarias se encontravam. Para alguns, Isabel carregava uma maldição. Para outros, Isabel e Zacarias, quem sabe, tinham algum pecado escondido, porque não era normal ela não poder gerar filhos, já que Deus está abençoando, por que ela não gera filhos? Esse era o pensamento. Tem alguma coisa errada aí, tem algum pecado que a gente não sabe aí. Aquela história dos amigos de Jó ainda era presente nos dias de Isabel e de Zacarias. Agora, a história de João é, de certo modo, Deus honrando, Deus levantando, Deus exaltando, Deus colocando Isabel e Zacarias, ou dando a eles essa experiência de serem honrados, de desfazer essa condição vexatória, vergonhosa e humilhante
adiante, porque esse era um problema que não estava lá em algum lugar, nas rodinhas de conversa, de pessoas desconhecidas que chegavam, de repente uma mulher abordava Isabel e lhe dizia: então, quantos filhos você tem? Sabe aquela pergunta desconcertante, quando alguém toca justamente onde dói em você, onde dói, né? Tem aquelas coisas que doem, né, gente? Então, a pessoa toca lá: quantos filhos você tem? Isabel, ela diz: eu não tenho filhos. Mas você é esposa de um sacerdote. Mas o que você acha que está acontecendo? Eu não sei. Como não sabe? Sua esposa é sacerdote, né? Alguma coisa de Bíblia ele conhece, alguma explicação tem que ter. Então, falar de filhos era falar de algo doloroso para Isabel, para Zacarias. E isso, uma situação que se arrastou por anos e anos. A Bíblia diz que eles já eram avançados na idade. E eles viveram boa parte, ou grande parte da sua vida sofrendo, tendo que lidar com essa vergonha, com comentários, com perguntas que às vezes eles mesmos se faziam e não tinham resposta. Por que, Deus? Por quê? Porque eu olho para o lado, tem aquela lá que eu vejo que desobedece deliberadamente e tem filhos e tantos filhos. Hoje talvez a gente perguntaria isso de um outro modo. Por que, Deus? A coisa está tão difícil aqui em casa, por que de repente eu estou com dificuldade? Por que tem alguém da minha família que está desempregado? Por que isso, aquilo acontece? Eu vejo e eu procuro andar retamente e tem alguém ao meu lado, próximo, que eu conheço, que faz, no meu julgamento, tudo errado e vai tão bem. É aquela história do Salmo 73, né? Eu começo a olhar para o ímpio e eu falo: não vale a pena servir a Deus, porque os ímpios vão bem, estão em paz, e eu estou servindo a Deus e as coisas não, parece que não andam, a grama do vizinho cresce, a minha seca e morre, né? Então, essa experiência da gente olhar e ver que está acontecendo. Quem sabe Zacarias, irmãos, naquele dia foi oferecer as orações, o incenso como símbolo das orações das pessoas. Quem sabe ele pudesse em algum momento pensar: eu estou oferecendo aqui, Senhor, e eu já sei de tantas orações respondidas, eu já sei de tanto pedido atendido, mas nós estamos clamando há anos que a minha esposa é estéril e o Senhor não responde. Por que, Deus? Então isso era mais que um calo no sapato, né, no dedo, e que machucava a Isabel e Zacarias. Isso era um problema que feria a alma e que era contínuo, diário. Isabel via uma criança e se lembrava, via uma família reunida com seus filhos e se lembrava, via alguém dizendo: eu vou levar meu filho. Onde você vai levar? Eu vou levar no templo, já é o 8º dia que ele nasceu, eu vou levá-lo para circuncidar. E a Isabel pensava: puxa, qual é o dia? Será que eu vou morrer e não vou ter essa experiência de levar um filho meu ao 8º dia para circuncidá-lo? Enfim, uma série de coisas aconteciam que eram práticas daquela época e que traziam a lembrança de Isabel, o fato que ela não tinha filho, e o que é que estava errado no final com ela. Tinha alguma coisa errada? Bom, chegou um dia que Deus colocou um ponto final nessa humilhação, nesse vexame, nessa situação humilhante. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Talvez a sua história não é exatamente igual a de João, e também não é tão igual assim a de Zacarias, pai de João, mas existe algo na história de João
que serve para mim, para você, para qualquer um. Primeiro, João vai descobrir, quando ele cresce, começa a desenvolver seu ministério, que tudo que ele vai fazer só tem sentido se apontar para Jesus. Se apontar para Jesus. E que a história da vida de João era carregada de uma série de coisas, mas a história da vida de João tinha a ver com oração, tinha a ver com alegria, tinha a ver com conversão e tinha a ver com um tempo muito difícil, vergonhoso, humilhante para sua mãe. Mas um dia se cumpriu as palavras do salmista na vida de sua mãe, quando o salmista diz que Deus levanta do monturo o desvalido, o miserável, o humilhado, e o faz assentar junto aos príncipes do seu reino. Eu quero te convidar para se colocar de pé e te lembrar, nós estamos diante de Deus. O Espírito Santo, irmãos, está aqui, e é Ele que nos ministra. Não espere alguma coisa muito diferente de alguém, mas espere no Espírito Santo, porque Ele está aqui. Ele pode tocar você, Ele pode ministrar você. Enquanto você ouve mais uma canção, deixa Deus continuar ministrando o teu coração. Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo este lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenhas se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Oh, Ele viu e sabe o remédio para curar todas as feridas. Jesus, presença é essa?
te damos graças, Senhor Jesus, porque a nossa história, assim como a história de João Batista, não tem sentido sem o Senhor. Não tem sentido se nós não olharmos para o Senhor. A nossa vida só encontra razão, só encontra direção, só encontra significado, valor, importância quando nós olhamos para Ti, Jesus. Quando nós entendemos em Ti o projeto, a revelação, o coração do Pai. E nessa noite nós te pedimos, Senhor, como igreja, o Espírito Santo de Deus, não permita que nós caminhemos na nossa existência sem relacionarmos a nossa vida, sem conectar a nossa vida, ou sem deixar que o Espírito nos leve uma conexão com a vida de Jesus, com a história de Jesus, de tal modo que tudo que nós fazemos comece a ganhar sentido em Jesus, que a nossa vida não se restrinja, ó Deus, a pagar conta, a fazer conta, a trabalhar, a descansar, que a nossa vida não esteja restrita à rotina do dia a dia, mas que o Teu Espírito tenha essa liberdade de trabalhar nos nossos corações, de nos revelar Jesus em meio às dores, de nos revelar a presença de Jesus na pandemia, de revelar a presença de Jesus no nosso ambiente de trabalho, nos conflitos que surgem, nos momentos de indecisão, de insegurança, que nós não temos resposta para coisa alguma, para todas as questões que surgem, mas nos ajuda a ver a presença de Jesus, nos ajuda, Senhor, a ver o companheiro da estrada de Emaús, aquele que às vezes está do nosso lado, e nós não percebemos a sua presença, mas a sua palavra, quando Ele fala, aquece os nossos corações. Quando Ele fala, uma fogueira se acende na nossa alma, há uma lareira dentro de nós que vai nos aquecendo, que vai nos tirando da condição de frios e frias espiritualmente, e nós vamos experimentando o que o apóstolo Paulo diz do fervor. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, envolve a nossa vida nesse tempo, Senhor, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, toca cada um de nós, toca cada coração nessa noite, Senhor, porque nós vamos sair daqui deste tempo, nós vamos, alguns voltar para os seus lares, ó Deus, alguns voltar, ó Deus, na segunda-feira para o trabalho, lidar com os desafios da vida, Jesus, mas que o Teu Espírito esteja soprando sobre nós, sem cessar, e que nós não nos esqueçamos que nós estamos diante de Ti, nós não estamos distantes, o Senhor é um Deus lá longe, nós estamos diante de Ti. O relato de Lucas diz que Zacarias estava diante do Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que quando a ira subir no nosso coração, nós nos lembremos que nós estamos diante de Ti. Quando, ó Deus, nós sentimos desejo de tecer comentários, Deus, não só inconvenientes, mas até, ó Deus, comentários, Senhor, que ferem, comentários, Senhor, que não edificam, comentários raivosos contra quem quer que seja, que o Teu Espírito nos ministre, e que o Senhor nos lembre que nós estamos diante de Ti, que os nossos lábios foram santificados, que a nossa boca foi tocada, que a nossa boca foi purificada, que a nossa mente também foi lavada no sangue do Cordeiro. Oh Espírito Santo de Deus, nos ajuda a ver na caminhada da rotina da vida, do dia a dia, no cotidiano, nas coisas corriqueiras, nos ajuda a ver a Tua presença, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, a nos lembrar que nós estamos diante de Ti, sempre diante de Ti. Por isso não há lugar que nós não possamos invocar o Teu nome, não há lugar que nós não possamos elevar a Ti, oferecer a Ti uma oração, Pai, ainda que seja num momento tão tumultuado, num momento tão conflituoso, tão tempestuoso, num momento tão difícil, ó Deus, num momento, Senhor, quem sabe no meio do dia, na hora de maior conflito, de ebulição dos conflitos, das situações difíceis,
mas ainda assim nós podemos invocar o Teu nome e dizer: Senhor, nós estamos diante de Ti. Nos ajuda a caminhar sem nos esquecer que nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante de Ti e nós estamos caminhando um dia para, ó Deus, para vê-lo face a face, para conhecer-te como somos conhecidos, para não mais te conhecer em parte, mas em plenitude, porque hoje nós conhecemos em parte, mas um dia em plenitude. Ó Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós, Senhor, que as Tuas palavras sejam trazidas continuamente ao nosso coração, Senhor, e que a gente caminhe assim, andando pela rua, trabalhando, onde nós estivermos, sempre convictos que nós estamos diante de Ti, nós estamos na Tua presença, Senhor. Que o Senhor nos fortaleça nessa caminhada. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu nome, bendito seja o Senhor. Aleluia. Glórias a Ti, Jesus. Antes de nós orarmos, encerrando, irmãos, só lembrar você que nas quintas-feiras, exceção o grupo Piralda tem se reunido na sexta, então nós temos um grupo de homens e de mulheres que se reúnem pelo WhatsApp. Você pode participar, você pode usufruir desse tempo de compartilhar, de orar, Sempre na semana nós estamos lendo um capítulo, agora no Evangelho de João, Então é um momento enriquecedor para nós. E no domingo de manhã nós temos aí, você que pode participar, a escola dominical, nós estamos estudando o tema da maturidade, Então participe, convide, ore, se você não pode, ore, convide pessoas, é um tempo de edificação para nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar então, encerrando. Pai, nós queremos Te louvar, Te bendizer por Tua presença, Jesus, por Teu amor, Jesus, por Tua graça. E agora, Senhor, Teu povo, é o momento em que nós seremos enviados para a seara, enviados para a missão, enviados para o campo missionário. O campo missionário é a nossa casa, o trabalho, onde nós estivermos, Senhor. Que nós nunca nos esqueçamos que nós estamos diante de Ti. Nós estamos diante do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça. Que o Espírito Santo tenha a liberdade de ministrar ao nosso coração, de nos trazer a lembrança, palavras eternas, de nos constranger, de nos quebrantar, de nos lembrar tudo que Jesus nos ensinou. Oh Deus bendito, que a gente caminhe assim, sendo lembrado pelo Teu Espírito, que esse Espírito tenha liberdade de falar coisas maravilhosas ao nosso coração, Pai, palavras que nos edificam, a fim de que nós perseveremos, que nós continuemos firmes na caminhada, crendo que nós estamos diante de Ti, Senhor, na Tua presença. Que o amor de Deus o Pai, que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, e que a consolação e o sopro consolador do Espírito seja contínuo sobre nós, e que o Senhor dê paz sobre o Seu povo, que o rosto do Senhor resplandeça sobre nós, e que o Senhor nos dê a Sua alegria, hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça.